Gente, de um café para uma mesa de podcast. Quem diria, Vanessa? Quem diria? Gente, estou aqui hoje com o Daniel. Ele é mentor e ele tem uma empresa de consultoria. E, vamos dizer, durante esses 5 anos, né, desse café, eu sempre incomodo o Daniel perguntando: Dani, me dá uma dica. Dani, aquilo. Uso algumas frases dele, me apropriei, confesso, Sim, para as minhas não consultorias, tem problema. inclusive. E hoje eu tô tendo a oportunidade de perguntar para ele, tá aqui pessoalmente. Então, para quem não conhece o Daniel, esse é o Daniel. Olá, pessoal. E Show. hoje aqui a gente vai fazer um bate-papo bem descontraído, falando Sim. várias questões de empreendedorismo. E para começar, gente, eu quero voltar lá. Eu falei 6 anos, mas 5, 6 anos atrás, né, Dani? Eu procurei o Sim. Dani, eu estava começando a empreender e estava cheia de questões e tudo mais. E eu procurei o Dani para essa consultoria. Inclusive, quero contar aqui uma curiosidade, que quando o Dani falou assim, eu liguei para ele pedindo, não sabia fazer uma questão lá, e ele falou assim, por que você não faz uma consultoria comigo? Eu faço consultoria. Sim. Eu falei, pode ser. Nossa, vendendo assim na cara. E aí eu perguntei, quanto que é? Dele, é tanto a hora. E juro, eu tinha entendido um outro valor. E daí, quando chegou perto do dia, eu falei, quanto que é mesmo, Dani, a hora? É tanto. E, gente, eu não tinha aquele dinheiro. E aí, Olha. eu, na maior cara de pau, fui pro café e falei, Dani, eu posso te pagar depois? Ou seja, a minha primeira cliente de consultoria, vamos falar assim, né? Me pagou depois. Foi fiado. Foi um atendimento fiado. E eu tô confessando isso daqui agora. Né? Mas, olha, se eu soubesse que aquela consultoria ia fazer tanta diferença na minha vida, eu teria feito, sei lá, um empréstimo, qualquer outra coisa para pagar. E eu paguei o Dani, gente. Eu paguei. Isso, ela não ficou me devendo. Eu não fiquei devendo, eu paguei ele. Mas eu queria confessar isso para ele, para vocês. E eu lembro de uma coisa que ficou muito marcado nesse dia, e eu falo isso nas minhas consultorias agora, né? E agora eu tô com o dono da frase aqui, é que a gente não pode, como empreendedor, ali líder, ficar 100% no operacional. E muita gente me pergunta, mas o que é isso, Vânia? O que é ficar 100% no operacional, né? E eu lembro que na época eu ficava 100% no operacional, e depois disso, isso fez total sentido, e hoje é praticamente uma filosofia de vida, assim como eu levo o meu negócio. Quando eu vejo que eu tô ali me passando muito, já perto dos 100%, eu, volto, né? Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso, Dani. Legal, muito bom. Então, gente, boa noite ou bom dia, né? Dependendo de onde você está assistindo agora. Isso eu vou falar para você, Vani, é uma frase que eu trouxe, né, naquela nossa mentoria, que eu enxerguei para minha vida, porque eu já fui, gente, workaholic. Eu já fui o cara que trabalhou 20 horas no dia, tá? Já passei noites e noites trabalhando. Só que quando eu estava nessa fase que eu trabalhava muito, que eu trabalhava, virava horas, semana, final de semana não tinha nada, era a época que eu menos ganhava dinheiro. Por quê? Porque está aí exatamente o problema que, principalmente quem tem empresa, né? Ou quem tem a empresa, ou é a empresa, né? Que eu falo para vários aspirantes a empreendedorismo, pessoas prestadores de serviço, pessoas que têm são profissionais liberais, eles acabam se envolvendo tanto nas tarefas que são relacionadas às entregas daquele serviço, daquele trabalho, eles se ocupam tanto com isso que eles olham 0% para dentro da sua empresa e eles olham 0% para dentro do que ele faz como um negócio. Ele apenas é um executor de atividades em troco de algum dinheiro. Então, é um executor de tarefa em troco de algum dinheiro. Então, o primeiro manifesto que eu já quero aproveitar esse gancho aqui para trazer, né, para quem é prestador de serviço, para quem pretende ser um prestador de serviço, uma pessoa que vende inteligência, vende habilidade, vende conhecimento, a pessoa que troca as suas horas para ajudar uma outra empresa. Você tem que começar a tratar o que você faz como um negócio, como uma empresa. Então, eu levei 1 ano e meio desenhando a forma como eu ia fazer o meu negócio, tá? E eu já entrei com essa cabeça. Cara, eu não posso escolher sair da CLT, porque, como muitos daqui que vão estar assistindo esse vídeo agora, são CLTs ainda, mas com o coração não querendo ser CLT, nada contra quem é, e tá tudo bem, né?
Mas eu sei que você vai vir empreender trazendo raízes CLT, raízes de pessoas que só trabalham nas atividades e nas tarefas, né? Que só pensa na tarefa que está fazendo. E isso é o que eu vi em você quando a gente começou a conversar. Porque a Vani, quando eu comecei a fazer algumas perguntas para ela exatamente sobre o negócio que ela fazia e saber aonde eu iria agir, né? Que eu sou muito bom para resolver problemas, tá? Para quem não sabe. Às vezes se irrita algumas pessoas, que eu sempre tenho uma solução, sempre tenho um jeito ali. Então, quando ela me falou a rotina dela, o trabalho dela, era 100% tarefa, 100% execução, 100% tá ali no campo de batalha, tá ali pelejando, né? E isso não ia evoluir. A Vanessa não ia. Não fiquei rica. Hoje estar com um escritório no centro de Curitiba, com uma sala de podcast, com um espaço maravilhoso, não estaria aqui se estivesse trabalhando 100% do tempo. Tá? Então, por que eu te falei isso? Porque você precisava começar a planejar o teu negócio. Parar um pouquinho para pensar. Parar um pouquinho para o que eu estou fazendo no que eu estou fazendo. Cara, quando a gente cai em si, trabalhando para alguém, para uma empresa, prestando serviço, cara, o que eu estou fazendo e para onde vai me levar o que eu estou fazendo, a gente já começa a não aceitar qualquer tipo de trabalho. A gente já começa a não aceitar qualquer tipo de execução de atividade que vai matar o meu tempo. Uhum. E eu vejo muito isso. Por exemplo, quando a gente está muito envolvido só com o operacional, assim, a gente não consegue nem selecionar o que a gente quer fazer. Só vai entrando, a gente pega vamos dizer, as buchas, né? Sim. É aí que vem as buchas, porque a gente só tá no operacional, quem que tá pensando pelo nosso negócio? Enquanto você, às vezes eu ouvi isso, né? Enquanto você tá trabalhando, quem tá pensando no seu negócio? E se não é você, quem tá pensando? Exatamente. Então você é dono da empresa, você é dono do teu negócio. Se você só executa, você não está planejando, tá? E eu costumo dizer o seguinte, a sua execução, a hora que você está ali, né, na frente do computador, seja ajeitando algum projeto, respondendo e-mail, cuidando de atividades ali do dia a dia e tudo mais, não pode superar 50% do seu tempo. Uhum. Não pode passar disso. Porque além desse tempo de trabalho, tá? Então vamos supor que você reservou 8 horas de trabalho, tá? Você reservou 8 horas para você trabalhar. Você tem que estar fazendo essas operações até 4 horas do teu tempo. E as outras 4 horas, Daniel? Fico vagabundeando? Só se você quiser, né? Mas essas outras 4 horas, você vai fazer planejamento, você vai organizar, você vai pensar no médio e no longo prazo, você vai avaliar o que está acontecendo dentro da tua empresa, vai avaliar quem são os clientes que você está, se esses clientes estão gerando resultado ou não, se você está gerando o resultado que você quer ou não. Se você não separar isso, não criar uma rotina, tá? Que pensar, o planejar, o estar no estratégico, ela faz parte do seu dia a dia, você está fadado a começar de novo a ser uma pessoa que só executa. E aí, o que acontece se você só executa? Começa a chover em cima de você, chover, problema, chover, demanda, chover. Então, fica todo mundo criando demandas para você e você não está criando as próprias demandas que vai te levar para onde o teu planejamento quer te apontando. Eu planejo para me apontar para um lugar. Então, se eu não paro durante o meu momento de trabalho ali para fazer esse planejamento, então eu estou fadado a cair naquela rotina que é sempre ou apagando incêndio, ou sempre atendendo as tarefas, sempre atendendo não sei o quê, até uma hora que você dá um burnout, você surta, aí você quer parar e quer desistir de tudo. Uhum. Dani, eu também lembro que nessa época eu ganhava muito pouco, eu não ganhava, na verdade eu trabalhava para... Nossa. Aliás, Meu Deus, eu estava pagando para trabalhar, muito verdade. mesmo, né? É verdade. E eu lembro que você além dessa lição que ficou, você, depois disso, você me ensinou um pouquinho ali a precificar, né? Porque você falou, quanto que você quer ganhar? Eu falei, eu quero ganhar tanto. Daí eu lembro que você falou assim, só isso, mas para mim era muito, né? Pois é. Não, você pode ganhar muito mais. Sim. E aí, dentro dessa tua fórmula, né? Na época eu estava muito focada em consultoria, não tinha desenhado bem certo assim meu plano de negócios. Uhum. E aí você falou assim, bom, mas se você quer ganhar isso, a gente vai dividir por horas, mas você não vai trabalhar tudo isso de horas.
Você vai trabalhar a metade dessas horas. Então, a sua hora custa mais. E aí a gente vem em uma outra questão mesmo, que é agregar valor na tua hora, né? Realmente mostrar isso para o consumidor, as coisas que são intangíveis, que às vezes eles não veem, né? Ai, mas tudo isso, né? Mas então, Sim. assim, você me falou um pouco disso da precificação, que eu acho que é uma das grandes dificuldades hoje do empreendedor, né? Fazer essa precificação também da sua hora trabalhada, do que ele está gastando, e realmente deixar de pagar para trabalhar. Trabalhar de graça. Isso. Ou não compensar. Ou não compensar, Gente, exatamente. a primeira coisa, assim, que eu já vou adiantar, Vani, eu chamo de Vani, tá, gente? Não estranhe, não. A Vanessa, pra mim, é Vani. Isso aí foi assim, desde que a gente começou a se falar. Existe uma questão, quando a gente está falando sobre preço, quando a gente está falando sobre precificar o meu trabalho, eu preciso, antes de tudo, tá, entregar coisas que geram valor para mim. Um grande problema de quando a gente começa a atender empresas, começa a atender as demandas dos clientes, é que a gente para de gerar valor pessoal, para de gerar valor do teu negócio, para de gerar valor daquilo que você faz. E quando você começa a parar de gerar valor, ou seja, entregar com mais excelência, entregar com mais qualidade, fazer o over-delivery, fazer a entrega diferenciada, o cliente começa a achar que você está caro. De verdade, eu penso o seguinte, se eu sou apenas uma despesa para o cliente, eu peço para sair. Muita gente não tem coragem de fazer isso. Mas eu vou falar para você que mês passado eu fiz isso com 2 clientes. Por quê? Os resultados não estavam chegando por deficiências do processo interno e por deficiências do negócio. E identifiquei que foram deficiências do negócio ou do processo interno. Então eu chamei o proprietário. Eu falei, olha, apesar de tudo isso, tudo mais, vamos dar um tempo no nosso contrato. Vamos pausar por aqui, porque você precisa organizar isso, porque caso contrário, eu vou ser apenas uma despesa. Dani, deixa eu te interromper um pouquinho. Claro. Demitir o cliente é uma delícia, né? Qual que é a hora de demitir o cliente? Essa é a hora? Talvez. Existem momentos para demitir. Essa é uma das horas, tá? Porque quando a gente percebe que a gente não está agregando para o cliente, não importa, gente, seja pelo teu resultado não está atingindo, você que presta serviço, seja por uma situação do mercado e tudo mais, não está acontecendo o resultado, não tenha problemas para encerrar o contrato, tá? E por que eu falo isso com muita segurança? Nossa, talvez outra pessoa que está ouvindo isso aqui, cara, jamais. Como que eu vou... E agora, como é que eu fico? Olha só, eu sempre penso o seguinte, se eu não estou atendendo um cliente, quer dizer que eu tenho horas livres para atender um outro. Eu tenho tempo livre para fazer mais dinheiro. Eu tenho tempo livre para apresentar mais o meu trabalho. Eu tenho tempo livre para apresentar mais propostas. Porque a gente faz o nosso tempo. A gente administra o nosso tempo. Então, quando um cliente sai, eu tenho mais liberdade para colocar 1 ou 2 no lugar. Então, o mundo não acaba. O mundo não acaba. A amizade também não acaba quando um contrato se encerra. Então, o cliente pediu para sair. Está tudo certo. Deixa ele ir. E eu também assim, acho que é normal, na verdade, a gente ter um giro de clientes. A gente não vai... Os ciclos. São ciclos, né? A gente não vai ficar casado com o cliente, né? Para a vida inteira. Né? Então, assim, é normal. Isso foi uma das coisas que eu peguei para mim também, porque antes eu ficava muito frustrada quando tinha uma rotatividade muito grande, né? Eu acho que também não é normal, mas quando parecia que estava indo muito bem e daqui a pouco havia esse rompimento, né? Ou porque o cliente estava em um déficit financeiro, né? Ou por outros motivos. E depois eu fiquei mais tranquila porque eu entendi que é até saudável ter essa rotatividade em alguns momentos, né? Em alguns momentos até para o cliente. Isso, que precisa essa dinâmica. Que precisa melhorar os processos internos, melhorar as questões da empresa, dar um respiro, ou até tentar estratégias diferentes. Né? E não tem problema nenhum. Então, pensa o seguinte, você que é prestador de serviço, tá? Principalmente quem presta serviço. O cara quer sair, ou você entendeu que não está dando certo a parceria, faça a gentileza, o prazer
de liberar esse cliente, tá? Eu vou dar um exemplo de outra forma, de outro motivo, quando a gente pode demitir um cliente. Tá. O assunto agora ficou mais ácido. Quando demitir um cliente, né? O assunto ficou mais ácido. Você, mulher, com certeza entende muito mais de intuição do que o homem, né? Mas o homem, de vez em quando, dá um negocinho lá que ele também sente algumas coisinhas. Só que o homem é mais teimoso. Isso tá na nossa natureza. E aí, eu tenho até uma experiência no ano passado que me ocorreu. Eu percebi que aquele cliente ia ser um cliente probleminha, né? Primeiro começou quando a gente começou a falar dos valores. Ah, mas, nossa, não sei o quê, não sei o quê. Enfim, aí eu consegui, com persuasão de venda, convencer o cara a fechar, mas já fiquei com aquela pulguinha atrás. Falei, tá entrando meio que forçado. Foi difícil a negociação. Tá entrando meio que esse aí vai reclamar. Batata. Dica número 02, para quem está empreendendo. Nunca fique baixando o teu valor. Quando você fizer uma proposta e você aprender a gerar valor da tua proposta, tá? Que não dá para apresentar proposta de qualquer jeito. Precisa cativar, construir e gerar valor da proposta. A gente pode falar isso num outro podcast. Então, gerou a proposta de valor pro cara. O cara titubeou, começou a fazer leilão contigo, começou a ficar se arrastando, tal. Não baixa o preço. Por que não baixa o preço? Porque existe o cliente para cada profissional, assim como existe um profissional ou não profissional para cada cliente. O cliente quer pagar barateza e quer ter serviço de luxo. Ai, gente, eu tinha um exemplo, mas não posso falar. Então, o cliente quer pagar, né, falar uma carne aqui bem chuleta e quer comer entrecô. Quer pagar chuleta e quer comer picanha, quer comer mignon, né? Então, assim, vai ter o profissional para atender aquele cliente. Esse alinhamento de expectativas no momento da negociação, acho que já é um ponto, assim, pra gente prestar bastante atenção, porque acontece mesmo. Sim. A pessoa tá com uma expectativa lá no alto, tipo assim, um granito, mas ela tem, o valor dela é pra lona. Exatamente. Então não tem. Né? Então, aí nessa minha trajetória com esse cliente, eu fiz ali toda uma proposta de valor, tal. O que aconteceu? Primeiro mês, muito médio. Segundo mês, fracasso, porque metade das coisas que o cliente tinha que fazer não executou e aí chutou a culpa para as estratégias que estavam sendo feitas. E eu fiquei com aquela, cara, eu não deveria ter fechado, porque eu senti que a coisa não ia dar certo. E aí eu quis insistir mais um mês com o cliente. Ele me deve até hoje. Simplesmente ele me bloqueou no WhatsApp, não pagou a parte do contrato e, cara, eu não vou ficar correndo atrás, porque meu tempo de correr atrás eu arrumo outro, né? Então é o seguinte, cliente não está tendo resultado, fique tranquilo para se apresentar para desligar, dar um tempo, tal, tudo mais. Cliente começou a ser o cliente que você não quer, libere esse cliente, porque aí ele vai encontrar um profissional, ele vai encontrar um profissional para atender ele do jeito que ele gosta de ser atendido. Porque tem gente que não quer pagar bem, quer ser muito bem recebido, né? Pagando pouco. Então vai ter o carinha que vai cobrar pouquíssimo. Gente, tem gente com preço para tudo. Hoje, eu faço propostas de website entre R$ 4.500 a R$ 8.000. Tem gente que oferece site a R$ 700. Não consegue pagar 8? Tudo bem. Pagou para o de 700? Não reclame se não recebeu o site. Não reclame se recebeu o site pela metade. Não reclame se receber com erro de português. Não reclame se o site não converter. Se o site não gerar resultado. Gente, deixa eu falar. Esses que pagam 700 ou menos reclamam. São os que reclamam. Aí, ó. Então tem um profissional que atende eles, que é o cara que, depois que bota o site no ar, desliga o WhatsApp. Some. Desaparece. Suporte zero. Entende? Então, se você é um profissional que você se valoriza, dá a sua cara para o seu negócio, dá a sua identidade para o seu negócio, e você gera esse valor, não se corrompa. E faça um bem para o mercado. Não corrompa o mercado também. Exato. Não corrompa o mercado também, tá? Então, quando você... Só para finalizar, liberou o cliente, é lucro. Liberou o cliente cancelou, ou o cliente veio me buscar, né? Veio te procurar, Daniel, eu tô pensando aqui em dar um tempo no contrato, tudo mais. Libera o cliente, porque é lucro. Você vai ter tempo livre, ou para você investir
outro projeto ou para você atender outro cliente tão bom quanto um cliente melhor, porque o mercado está aí. Não acabou o cliente com... Não acabou o cliente quando ele saiu. Então, você está com tempo mais livre, tá? Então, só fechando esse arco sobre essa questão de demitir o cliente, entenda isso. Um cliente a menos é mais tempo disponível para você, para o seu negócio, para a sua empresa, para a sua vida. Perfeito. Você escolhe o que fazer. Perfeito, Dani. E assim, quando a gente começa com uma proposta muito baixa, como que a gente vai subir depois, né? É muito mais difícil. Muito mais né? difícil. Muito mais difícil. Muito mais difícil. Dani, a gente está falando de preço, de valor e empreender. Precificação. Isso, precificação. E empreender dá dinheiro? Tá dando certo? Eu escuto muito isso. Mas tá dando certo? Tá dando dinheiro? Mas isso dá dinheiro? Eu vou responder essa pergunta com um dado estatístico. Olha. E eu vou convidar quem está ouvindo a fazer esse teste, tá? Pesquise no Google, ok? As pessoas mais ricas do Brasil. Puxa ali o top 10. Não. Puxa o top 100. Não, Vanessa. Puxa o top 1000. Adoro. O que essas pessoas fazem? Que a gente gosta de dados. O que essas pessoas fazem? Pega ali 1000 pessoas das mais ricas do Brasil, o que elas fazem? A resposta vai ser essa. Empreender dá dinheiro? Na verdade, as pessoas que mais têm dinheiro no país são pessoas que arriscaram empreender. E aí que entra uma grande chave. Uma grande chave. Para quem está me assistindo e ainda é CLT, ouça isso. Você está com esse desejo no teu coração. Eu sei que no fundo está queimando no teu coração de você fazer uma renda extra. Fazer um plus, fazer alguma coisa, né? Mas o medo e a falsa sensação de estabilidade, que acha que teu emprego nunca vai acabar, isso até o dia que você, como aconteceu comigo, toma um pé na bunda e aí você é demitido repentinamente, e aí você tem que se reinventar, você tem esse medo porque você acha que pode dar errado. Tá? Então, assim, eu te encorajo o seguinte, faça com segurança a transição. Você pode trabalhar no que você está fazendo e no teu tempo vago, você pode começar a investir no seu projeto. Inclusive, isso aqui é uma coisa que eu quero trazer, já também de lição também, para quem está ouvindo, para a Vanessa e tudo mais. Quantos projetos geram receita para você na sua vida? Quantos projetos fazem parte do teu montante no final do mês? Se você é uma pessoa que só tem uma entrada de receita, eu vou te falar que você não tem entrada nenhuma, porque quem tem um, não tem nada. Porque repentinamente você pode perder. É igual eu gosto de falar, eu acordo desempregado todos os dias. Todos os dias eu amanheço sem cliente, sem empresas. Ah, mas você está mentindo, porque você tem seus clientes lá. Eu coloquei esse gatilho propositalmente na minha cabeça, Vanessa. Tá? Eu tenho um ritualzinho de manhã e dentro desse ritual tá ali, né? Acordar, agradecer, fazer gratidão, pensar na vida, no que eu tenho, usufruir do que eu tenho, né? Ser grato. A segunda coisa é isso. Eu estou desempregado. Porque o empreendedor, ele está desempregado. Sim. O empreendedor, ele depende 100% dos outros, né? Então, é melhor você acordar assim, por quê? Porque você não fica naquela zoninha chamada conforto. Você não fica naquele descanso eterno, né? Fora dos 50%, né? Já tá lá, só 10% no operacional. Então, aí agora vai ficar 0%, porque já tem bastante cliente. Se você acorda todo dia pensando que a tua vida tá ganha, você tá fadado, fatalmente, a tomar um susto. Porque nem quem tem as melhores ações do mercado tá seguro. Nem o Lehman, o cara bilionário brasileiro, pode acordar de manhã com uma notícia da Americanas. Entendeu? Daria assunto para um outro podcast, mas eu não vou entrar sobre isso, tá? Mas pensa assim, então, você acorda desempregado todos os dias, mesmo que você tenha um emprego, tá? Então, se você é empreendedor, isso é mais ainda. Porque se você fechou cada dia com a mesma quantidade de clientes na tua carteira, já é lucro. Se você fechou o dia com mais um cliente na tua carteira, é festa, motivo de alegria, comemorar.
Se perdeu um cliente, 2 clientes num dia, mas não foram todos, então você ainda fecha o dia na positividade. Então eu aprendi a fazer isso. Para você que está pensando em empreender, pensa que você pode começar paralelamente, tá? Quando eu comecei, ainda trabalhava CLT, eu, né, estava pensando como estruturar um trabalho do jeito que eu gosto de trabalhar. Vanessa, eu me assustei quando eu vi que a forma que eu ia fazer o meu trabalho não existia. Não existia. Eu não conhecia ninguém, nunca eu imaginei que daria para fazer um formato de trabalho do jeito que eu fiz o meu negócio. E eu acho que isso é uma das alegrias de empreender, né? Eu falo, nossa, eu gosto de fazer desse jeito, eu escolhi isso é muito legal. Esse é o grande ponto Você positivíssimo faz é um dos... de empreender e de você fazer o teu negócio, porque você vai fazer do teu jeito. Exato. Quantas mijadas na cabeça você já tomou de patrão porque você esqueceu de fazer uma parada que era do jeito que a empresa determinou? Claro, a empresa tem que ter o processo, ótimo, tem que ter padronização, ótimo, eu já implementei. Disciplina, Eu implementei N mapeamento de processo em empresas, tá? Que eu venho da área de TI, para quem não sabe, né? Então, eu já fiz muito isso, é muito legal, mas isso é uma forminha que só vai funcionar dentro daquela empresa, daquele jeito, daquela forma, e que para você pode ser um saco, pode ser um porre, pode ser uma coisa que você odeia fazer. E quantos anos da sua vida você vai continuar empurrando fazer uma coisa que você odeia? Como que você consegue acordar todos os dias de manhã para enfrentar um trânsito que você odeia, para fazer uma função que você odeia, para fazer um trabalho que você odeia e você viver igualzinho um gado dentro de um curral? Para ver gente que você odeia. Em alguns casos tem gente que você odeia, entendeu? E você vai levar isso até quando? Então, se você tem uma raiz no teu coração de empreender, e isso for um dos motivos que te leve para frente, pega esse motivo. Pô, pega esse motivo. Cara, eu odeio fazer esse... Desculpa bater aqui, né? Eu odeio fazer esse trabalho, então muda! Faça alguma coisa. E aí, quando eu quis, cara, virou a chave na minha cabeça. Cara, eu faço 5 atividades diferentes dentro de uma empresa. Presta atenção. Presta atenção, Vanessa. Eu fazia 5 atividades numa função na minha empresa. 5. Mas eu só ganhava um foco em salário. Por que eu só ganhava um salário fazendo 5? Né? Então, o que caiu de ficha? Se eu faço 5 atividades para ganhar um salário, se eu achar 5 empresas para eu fazer as mesmas atividades para 5 empresas diferentes, eu tenho 5 salários. Eu ganho no mínimo 5. E isso é um pensamento empreendedor. Isso é mais ou menos empreendedor. Tá? Então, quando você pensa que, cara, eu só tenho uma entrada de grana na minha vida, tá? Que foi o início dessa conversa. Eu só tenho uma entrada de grana na minha vida, tá? Quer dizer que eu tenho 0? Então, eu preciso fazer alguma coisa para ter outras entradas de grana. Porque se essa fonte secar, acabou. Quem tem 1, não tem nada. Quem tem 2, tem 1. Olha, Daniel Pena. Dani, a gente sabe que empreender, lógico, a gente tem essas motivações, né, que nos levam a empreender. Eu acho que um pensamento empreendedor é realmente você ver oportunidades onde as outras pessoas não veem. Quem é empreendedor tem essa habilidade de ver, nossa, isso pode virar outro negócio e tudo mais. E eu quero saber, para você, assim, lógico, quando a gente empreende, não é uma coisa retilínea, né? São altos e baixos, às vezes muito mais baixos do que altos. Sim. Né? Quais são as motivações? Como que você se motiva para continuar empreendendo e tudo mais, principalmente quando você está lá nos baixos, né? E isso é interessante, Vanessa, porque esses dias, né? Esses dias eu passei por um momento emocional desse. Que aí tem gente que pensa, né? Cara, empreender é uma maravilha, é uma belezinha. Nem sempre, tá? 90% do tempo você tá feliz pra caralho com o que você faz. 90% do tempo. Mas 10% do tempo você se depara com situações inesperadas, situação de baixa de receita, que é normal. E por isso é importante, né? Como eu trato na minha mentoria, que você participou também. Sim.
a gente pensar em construir uma carteira de clientes saudável, uma carteira de cliente preparada para os imprevistos, né? Então, seja aqueles clientes que eu até classifico lá na nossa mentoria, eu classifico essa carteira de cliente entre aqueles clientes mensais que você vai estar ali prestando, né? Os clientes pontuais, que é aquele que vocês eventualmente vão estar lá fazendo um relacionamento e vocês, fecham um trabalho, fecham uma atividade, né? E aqueles clientes que têm o ticket maior, mas que também são de maior risco, é igual uma bolsa de valores. Eu faço isso, eu falo isso na mentoria. Então você tem que ter uma carteira saudável para te tranquilizar nesse quesito, tá? De receita. E então eu passei recentemente por uma situação dessa, que eu fui testado na minha motivação. Eu não estava afim. Eu cheguei a pensar, cara, isso aqui que eu tô fazendo está uma merda. Fala igual a Borghetti. Está uma merda isso aqui, né? Eu cheguei a pensar isso. E como que é a minha motivação? Eu aprendi, e entrando um pouco até no caráter mais pessoal, que todo sentimento que a gente tem, ele é resultado de algum pensamento que está instalando. Olha só, isso aqui é muito importante, tá? Eu não sou psicólogo, nada, mas há alguns anos, assim, eu tenho buscado desenvolvimento pessoal. E eu aprendi na prática que quando a gente está sentindo alguma coisa, é por consequência de algum pensamento que está instalando, tá? E, então eu tenho que agora só ter pensamento. Não. Só pensamento positivo. Só pensamento positivo, maluquice. Não. Mata essa parada de coach aí, maluco, e não funciona, não é assim. Você vai receber os pensamentos, você vai receber os questionamentos, você vai se questionar, você vai entrar nessa, tá? E você também vai ver coisas acontecendo, tá? Que às vezes não é um pensamento que veio teu, mas você vai vendo coisas que estão acontecendo, como, por exemplo, o mercado, né? O que a gente estava falando esses dias? Poxa, Dani, você falou comigo, né? É muita gente corrompendo o mercado. Sim. É muita gente cobrando muito barato. E aí, quando eu vou fazer minha proposta, o pessoal acha que eu estou fora. Não é. Mas as pessoas estão corrompendo. Então, quando eu começo a olhar isso, inclusive, ontem eu estava fazendo a consultoria com um empresário também. Ontem, não, segunda-feira. Estava fazendo a consultoria com um empresário, amigo, tá? E aí ele estava nessa. Marketing digital tá difícil, que não sei o quê, que ele tem uma agência. Aí eu falei, cara, como que no teu mesmo nicho, você tá me falando que tá ruim e eu tenho uma pessoa do mesmo nicho que está falando, cara, esse ano está bombando. Aonde que está isso aí? Então, isso vem por estímulo das coisas que estão ao nosso redor, tá? Das coisas que a gente vê. E essas coisas começam a afetar a gente. Então, eu comecei também a sentir um pouco, por ver as coisas acontecendo, dificuldade. Eu estou com algumas prospecções, por exemplo, que estava esperando para fevereiro, não fechou. E aí, entrando março, ainda sem uma definição. Está chegando abril agora, muita prospecção que ainda não virou, então eu me caí nisso. Mas aí, para combater o sentimento, eu começo a mudar o pensamento. Não existe outro meio, Vanessa. Não existe outro caminho de você mudar o teu sentimento se não mudar o teu pensamento. Então, eu comecei a pensar naqueles que fecharam, ao invés de pensar naquele que não fechou. Comecei a pensar naqueles que tiveram bons resultados. E não ficar pensando naquele que teve um mês difícil. Que às vezes acontece. Uma carteira vai estar lá e o cliente vai faturar pouco. Isso aí é comum. Está dentro do teu risco de negócio, né? Então, como que um empreendedor ele se mantém motivado? Ele, primeiro, se entendendo que ele vai estar passando por isso, mas você nunca vai tomar decisão com esse sentimento. Tá mal. Pô, tá ruim. Pô, cara, o mercado tá pesado. Tá todo mundo corrompendo. Não é o dia de você tomar decisão. De estar saturado, já. Não é o dia de você tomar decisão. Tome a decisão quando você tiver bom sentimento. Tá tudo bem, tá, eu tô vendo, mas isso não tá dando. Mas isso não tá funcionando. Mas vou fazer essa mudança. E não tem problema nenhum mudar, não tem problema nenhum refazer a rota, que nós não vivemos, tá, numa realidade definitiva. Toda a nossa realidade ela é alterável. Tudo que está ao nosso redor pode ser modificado.
desde o humor teu de pessoas em volta. Por que que a alegria é contagiante? Aham. Falando nisso, Dani, deixa eu já pegar esse teu gancho, Sim, que tem aquela frase, aquela máxima que nós somos resultados das 5 pessoas com quem convivemos, né? E também teve uma época que eu te consultei quando eu estava fazendo uma transição de lugar, né? Eu falei, Dani, será que eu vou para um lugar maior? Você acha que o ambiente influencia e tudo mais? Então, essa é a minha pergunta. Você acha que as pessoas com que você convive, o empreendedor, né? As pessoas que o empreendedor está convivendo, costuma perguntar, né? Consultar, fazer suas consultas. E o ambiente influencia nessa motivação? 100%. Não é nem 90, nem 50, é 100. O ambiente muda tudo. O ambiente muda tudo, tá? Eu vou voltar nesse assunto, só para eu encerrar o outro, que inclusive é isso também. Aham. Ó, você tá trabalhando, tua mesa tá uma zona. Tu abre o teu computador, tua área de trabalho é um lixo. Lixão. Vai ser difícil você buscar motivação para continuar. Você vai olhar a tua agenda, tá atrasadíssima, porque você não atualiza teus compromissos. E como que você vai ter motivação? Você não vai ter motivação, tá? Então, assim, para se manter motivado, olha o que você anda pensando. Ah, mas agora começou aquele papinho de coach, né? Agora é Napoleão Hill, que inclusive tá aqui, ó, quem pensa enriquece, né? Napoleão Hill, que tem agora, não. Mas o pensamento, ele vai gerar sentimentos para você. Isso é lei. Agora, quanto ao ambiente, você imagina você trabalhando todo dia num cantinho, isolado, fechado, escuro, com uma cadeira que você senta e 30 minutos já está te incomodando, com um computador que você abre, só sabe travar. O teu computador está mais travando do que sendo produtivo. Você vai se motivar como? Então você tem que começar a olhar ao seu redor. Porque o nosso ambiente, as pessoas que nos circulam, elas serão sim responsáveis pelo nosso desempenho, pelo nosso ânimo, pelo nosso humor, por aquilo que a gente faz, vive e acontece. Entendeu? E é muito importante isso. Quando eu decidi sair do centro de Curitiba, né? Morava aqui no centro de Curitiba. Aí a gente se mudou para Pinhais, ficou num apartamento lá um pouquinho mais confortável, e a gente pegou e mudou para o litoral de Santa Catarina. Quando a gente fez essa mudança, não melhorou apenas o conforto, melhorou também a nossa estima, melhorou também a nossa imagem, melhorou também o nosso valor como pessoas. Entendeu? Porque muita gente veio falar, cara, tu é muito corajoso. Como que tu pega, larga tudo, vai? Como que tu vai, não sei o quê? E a gente ainda teve a graça, né, de pegar um apartamento ali de frente pro mar. Entende? Então, essa é um ambiente... Ah, beleza, aumentou o custo, pegar um apartamento assim é caro, mas foi um investimento que, se precisasse fazer maior, a gente faria. Porque essa mudança de ambiente mudou nossa vida. Sensacional, Dani. Eu acabei de falar aqui, eu disse que ia retornar esse assunto, né? Eu comecei quando eu pensei na minha consultoria, tá? Na minha empresa. Procurei, não achei nada, Vanessa, igual o jeito que eu queria fazer. Eu apelidei isso de meu rolê. Eu gosto disso. Eu tenho um destaque lá do... Eu chamo isso de meu rolê. O que é o meu rolê? É a empresa do jeito que eu quero fazer. É a empresa do jeito que eu gosto de trabalhar. Com as pessoas que eu quero trabalhar. Com os clientes que eu quero atender. E com o trabalho que eu quero fazer. Olha isso. Olha isso. Vamos lá. 100% das tarefas que você que está me ouvindo faz. Quantos por cento dessa tarefa é com as pessoas que você quer, na área que você quer e a tarefa que você quer? Quando a gente vai falar isso aí, principalmente no começo, 0% é isso. E tá tudo bem, porque eu também comecei assim, tá? Eu pesquisei o que eu ia trabalhar e aí eu consegui me encontrar na área de comunicação, tá? Usei os atributos e a expertise de tecnologia que eu já tinha, né, que eu sou formado em TI, eu venho de TI, foram 10 anos na área de TI, e combinei com a parte de marketing. Eu fiz essas 3 coisas, que não existia isso no mercado.
Não existia. Uma consultoria de tecnologia, comunicação e marketing. Aí veio Daniel Pena, TCM. Né? Então eu fiz uma combinação de coisas que eu gosto, eu curto fazer, mas no começo, gente, você pega o que dá. Começa fazendo uma coisinha aqui, começa fazendo uma coisinha ali. Tinha dinheiro para pagar. Já fiz arte em Photoshop, já escrevi campanha copywriting, eu não gostava, não gosto, não sou muito... Até tenho aptidão e tenho habilidade por fazer bastante, a gente adquire também, né? Então eu comecei a desenhar uma coisa que, se você comparar com o mercado, Vanessa, era inviável, ou era maluco, ou eu vou falar uma palavra que é pior ainda, eu era um herege. Já falamos sobre isso. Eu era um herege. Como assim? Tu vai fazer uma consultoria que tu vai encabeçar tecnologia, comunicação e marketing. Eu fui herege. E eu vou falar para você. Tô aqui com o Seth Godin aqui, ó. Seth Godin, não sei como é que pronuncia, tá? Best-seller. Ele é um cara que defende isso aqui também. Talvez o teu próximo trabalho é um trabalho que não existe. Talvez o teu próximo trabalho é um formato que ninguém nunca fez. Talvez o teu próximo negócio, tua próxima empresa, o que você vai fazer para empreender, seja algo que o mercado nunca imaginava. De onde surgiram as grandes empresas de tecnologia? De onde surgem as grandes invenções? De combinações de coisas, de pessoas malucas para o sistema. De pessoas, ovelhas negras desgarradas do rebanho. Pode meter o pau que quiser no Mark Zuckerberg. Falar que ele foi FDP, que ele não sei o que. Mas o cara pensou numa coisa... visionária. Era óbvia, entre aspas. Chatzinho, rede social, tinha Orkut. Mas do jeito que ele fez, ninguém fazia. Então ele combinou coisas. Virou o Mark Zuckerberg. E se você é o Mark Zuckerberg, herege, e ainda está só com um medo, paralisado com um medo de começar algo, de começar o que você quer. Porque dá medo mesmo. Dá. É normal, dá muito medo. Medo dá. Mas vai com medo mesmo. Isso. Mas, então, falta talvez você entender que o que você vai fazer pode ser algo que não existe. E aí que está o grande segredo das grandes comunidades hoje no mercado, tá? Nós estamos falando agora, nessa gravação, eu tô fazendo questão de registrar isso aqui, porque isso está indo rápido demais, todo mundo já sabe, que é o tal do ChatGPT. Sim. A inteligência artificial agora acessível a todos, porque a inteligência artificial, gente, já existe pelo menos há uns 10 anos, há 6 anos já está inclusa na maioria dos serviços que a gente já utiliza, tá? De sites, de serviços de buscadores e tudo mais, até o próprio Facebook já utiliza, mas a serviço de todos está sendo a primeira vez agora, e popularizou em setembro, tá? Então, assim, o cara que cria conteúdo, negócios a partir de respostas da inteligência artificial é um cara que está fazendo uma coisa que ninguém faz ainda. Ou seja, a nova profissão. Um novo mercado surgiu em poucos meses. Um novo mercado surgiu porque agora existe um novo recurso. Porque agora existe a inteligência artificial. Então, talvez o que você quer fazer, ninguém fez ainda. E está tudo bem ser a ovelha negra. Está tudo bem ser o do contra. Está tudo bem ser o cara, o herege. Ser queimado na fogueira. Ser xingado. Ah, mas aí você é contra a agência? Sabia que já me perguntaram isso aí? Ah, é? Já. Tá, mas você vai então começar a falar contra agências? Você quer então que as pessoas façam o próprio marketing? Falei, cara, você está entendendo tudo errado. O que eu faço é potencializar o que as pessoas têm. Eu não vou dar nada que elas não têm. Só que eu vou dar caminhos, eu vou mostrar portas, eu vou usar estratégias, eu vou iluminar o que ela não sabe. Porque se tem uma coisa que eu sei fazer muito bem, Vanessa, você pode ter experimentado isso, eu sou um ótimo professor. Sim, eu sou muito bom em repassar conteúdo, uma habilidade ótima. Repassar informação, repassar conhecimento. E isso já vem lá desde a época de TI.
Porque eu acabava sendo a pessoa que ia explicar o sistema, a pessoa que ia explicar o resultado, a pessoa que ia explicar. Eu sempre tive isso, né? Então eu apenas combinei as minhas habilidades que eu fui desenvolvendo com as minhas expertises. Hoje eu posso falar para um cliente, olha, me desculpe, não posso te atender. Não quero te atender. E começar a fazer aquilo que eu quero. Sim. No começo nunca foi assim, tá? Então, como que a gente muda essa realidade de acordar de manhã, encontrar as pessoas que você quer, falar, trabalhar num nicho, num tipo de trabalho que você quer e fazer as tarefas que você quer? Como que você acorda numa realidade? Construindo essa realidade hoje. Vanessa, aí que a gente fala dos 50%, que foi o começo dessa nossa conversa, para a gente encerrar, os 50% que você tira da operação, você começa a investir naquilo que você ama fazer. Naquilo que você tem tesão de fazer. Aquilo que quando você faz, cara, você brilha os seus olhos, seu coração queima, você sente o teu sangue circular mais rápido, você sente aquela coisa do primeiro amor. Primeiro encontro, que você vai lá, a baladinha com a novinha lá. Então, você tem que trabalhar com esse sentimento. Sim. Mas isso é construído. É o teu 50% perdido em um monte de atividade, às vezes sem sentido. Você trabalha naquilo que você ama, tá? Eu fiz uma mentoria na semana passada que eu ensinei a pessoa sobre o Ikigai. Quem não sabe o que é Ikigai, é uma ferramenta oriental, né, que os japoneses criaram para você identificar o teu propósito. Para você identificar o teu propósito e esse propósito, ele ser aquilo que você faz e é pago para fazer, você precisa de algumas etapas. E dentro dessas etapas é entender o que você ama fazer. É você se tornar muito bom naquilo que você ama fazer. É você monetizar aquilo que você tem prazer de fazer. E é encontrar as pessoas que vão pagar você para fazer aquilo que você ama fazer. Se tem algo que você ama fazer, que tem gente procurando, que te pagam por isso, que você tem tesão de fazer, por que não fazer? Por que fazer aquilo que odeia, se você pode fazer o que ama? Isso é empreender. Isso é empreender. Dani, é muito motivador, assim, ouvir você falar. Eu participei de uma mentoria do Dani que ele fazia sextas-feiras à noite, né? Se eu não me engano. Sim. E eu lembro assim que eu ficava assim, meu Deus, achava incrível aquilo, porque apesar da gente falar muito de empreendedorismo, a gente ainda rema contra a maré. Ainda rema, assim, tendo que defender porque está empreendendo, ou por que não escolheu ser CLT, e encontrar pessoas como você no mercado, que motivam outros empreendedores, que ensinam, como ele falou, ele é um ótimo professor, ele ensina, é uma habilidade do Dani, isso. Fazendo mentoria nas sextas-feiras à noite. Foi de propósito, gente. Sextou com o Dani. E, nossa, eu ia muito feliz, porque eu estava falando de algo que eu gostava muito. Ouvindo coisas que eu gostava muito, assim, que era sobre empreendedorismo e desenvolvendo habilidades para isso, né? Essa mentoria, que ela tem o objetivo de trazer às pessoas que querem viver de vender serviços, que é o que eu faço. Como que você mudou? Esses dias me perguntaram, Vanessa. Mostrando que é possível. Daniel, como que você mudou tanto em 3 anos? Me fizeram essa pergunta. Como que eu mudei tanto em 3 anos? Aí eu falei, olha, primeiro, mudando a minha cabeça. Tá? Então, assim, não vai existir mudança materializada, física, se você não mudar a tua cabeça. Porque você só vai ter aquilo que você criou na tua cabeça e você executou e você acreditou que era a realidade. Quando a Vani falou lá para mim o valor que ela cobrava, eu falei, cara, Vanessa, tá muito baixo o teu valor, porque aquilo era o que você acreditava. Aí você começou a acreditar diferente. Peraí, isso aqui não pode ser mais assim. Quando você começou a se posicionar, sua imagem mudou. É outra Vanessa. É uma Vanessa que agora eu vejo que faz relacionamentos muito mais interessantes com as pessoas, tem clientes muito mais interessantes, né? Comparando aos clientes que você tinha antes, né? E isso mudou porque você começou a acreditar a minha mentalidade nisso. Isso também. aí.
Começou a acreditar nisso. Então, assim, a gente precisa, para empreender bem, tá? Viver de uma coisa que você ama, você precisa primeiro acreditar e se tornar essa pessoa, tá? Aí entra aquela última coisa que a gente falou na nossa reunião, e está sendo muito legal essa retrospectiva da pirâmide, né? Sim. Que tem lá, normalmente a gente quer ter as coisas, né? Pra gente fazer, para depois ser. Né? Aí a pessoa, eu tenho dinheiro, com o dinheiro eu consigo fazer investimento XYZ, blá, 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 para depois eu ter. Isso. Né? Eu tenho que ter o melhor. Depois eu ser. Eu tenho que ter o melhor celular, eu tenho que ter o melhor escritório, eu tenho que ter melhor isso, para depois eu começar a gravar vídeos e daí se tornar e tal. Eu tenho que aprender a falar muito bem. Para daí começar gravar vídeo. Gente, eu sou a prova viva de que não é isso. Que eu comecei do zero mesmo. Zero. E hoje você fala com uma fluidez. Obrigada. Entendeu? Então, assim, a primeira pessoa quer ser, ela quer ter todas aquelas habilidades, né? Ser toda aquela pessoa incrível. Só que é o seguinte, você primeiro se torna o que você quer, porque você se tornando, tudo que você fizer vai repercutir o que você é. E aí você começa a ter os resultados. Aquela pirâmide se inverte, né? Então você que antes tinha que ter alguma coisa para fazer para depois aparecer, você muda. Você se torna aquela pessoa. Tudo que você fizer é com base naquela pessoa que você se tornou e o resultado, o ter, que é a última ponta, ter resultado, ter êxito, ter sucesso, é depois desse trabalho de transformação pessoal, tá? Então, o empresário, ele precisa aprender, né? A pessoa quer viver de serviço. Mudar a sua mentalidade. Então, quando a gente fazia essas mentorias, era com esse objetivo, tá? Trazer para as pessoas, né, uma mentalidade forte com ações estratégicas dentro daquilo que você gosta de fazer para você conseguir encontrar o cliente para aquilo que você ama fazer. Esse acho que foi a grande chave desse nosso trabalho que a gente fez. Para encerrar, então, eu vi que você trouxe alguns livros. Não sei se você quer apresentar para a gente. E aí, para daí fechar esse nosso bate-papo, que eu acho que a gente poderia falar Ficar por horas aqui falando. E eu acho que horas. a gente pode combinar outras, né? Outros temas mais específicos, assim. Quais são as habilidades que quem quer empreender não pode deixar de ter? Ou precisa desenvolver? Precisa. Então, a gente vai entrar em algumas que são muito importantes, tá? A primeira, ela está exatamente relacionada à sua mentalidade, tá? Por que eu estou falando mentalidade? Para não falar mindset, que o pessoal já até assimila com parada de coach, mas é o seguinte, se eu não botar na minha cabeça que eu tenho um negócio, aí já cagou tudo. Nunca você vai ter um negócio. Então, a primeira coisa... Se você não encara como um negócio... Se você não encara, tá? Então, a primeira coisa que você tem que ter na tua cabeça é que você é um CNPJ. Isso já incomoda muita gente. Tá? Porque tem... não precisa ter CNPJ. Tu toma vergonha nessa tua cara, se tu quer empreender. Primeira coisa que tu vai fazer, abre um MEI. Aproveita que ainda tá fácil abrir MEI, porque eu não sei quanto tempo vai durar isso. Né? Abre o teu MEI. Porque você, quando tiver o MEI, você tiver que pagar todo mês, faturando ou não faturando, você já vai entender o que é empreender. Tá? Segundo, você já vai se posicionar diferente diante das pessoas que você vai apresentar uma proposta. Você vai apresentar um CNPJ, você vai apresentar um contrato. Então, a primeira coisa que tem que mudar aqui, ó, eu sou uma empresa. Eu tenho uma empresa. Eu tenho um negócio. Essa é a primeira coisa, tá? Isso não é uma habilidade. Isso é um hábito. Você vai criar, fazendo, tá? Os grandes especialistas aqui, tem um livro que eu gosto muito que é Hábitos Atômicos, que eu acabei não trazendo também, mas todo hábito precisa ser implementado, implantado. Aí depois de um tempo vira automático. Então, a tua mente vai ficar automática que você é uma empresa, tá? Ponto. Habilidades indispensáveis para quem quer empreender. Primeiro, organização, tá? Porque quando você sai da CLT, isso é uma coisa que eu pego muita gente, você lá na CLT, teu chefe, teu superior, teu líder, ele te traz as coisas que você tem que fazer, tá? Aí já vem mastigadinho, você não precisa pensar. Aí você pega aquilo ali, faz aquele negocinho ali, responde teus e-mails, e acabou. E às vezes tu faz isso em 2, 3 horas e o resto do dia tu fica enrolando. Por isso você ganha pouco.
Por isso que você ganha pouco. Porque a maioria do tempo você está enrolando ou fingindo que está trabalhando, para não ganhar mais trabalho. Né? Porque se tu estiver livre e saberem que você está livre, vão te dar mais trabalho. Então, quando você vai virar CLT, quando você vai virar empresário, sair da CLT, ninguém vai te falar o que tem que fazer. Ninguém vai acordar de manhã e falar, ó, você tem isso aqui, tá? Quero pronto. Isso lá na empresa funciona. Na vida do empreendedor não funciona. Porque o que você vai ter são todos os dias consequências da última semana, consequência do último mês, consequência do último bimestre, trimestre, semestre, ano. Porque você vai construindo o teu negócio. Então, você ter organização não vai deixar as coisas desandarem. Então, você vai acordar de manhã, vai fazer o teu ritualzinho ali todo dia, vai organizar o teu dia, ou já vai ter o teu dia organizado no dia anterior, tá? Então, organização é a primeira coisa. Segunda coisa, aprender imediatamente, dar prioridade às coisas. Priorizar as coisas. Todo dia vai chegar coisas para você de alguém que pediu, de um e-mail, de um problema, de uma situação. Faço agora, faço amanhã com planejamento, tempo e cabeça disponível, ou eu delego. Ou eu simplesmente descarto. Não posso fazer isso. Então são 4 coisas que é facinho. Perguntinha você vai fazer. Faça agora, tipo, tá muito rápido. Matei. Não faço agora, planejo. Quando? Aí você faz lá. Só isso aqui já matou 90% das tuas demandas. Não consigo fazer? Encaminho para alguém? Delego? Aí você vai contratar alguém para fazer ou vai passar alguém da tua equipe para fazer. Não é para mim isso aqui. Você pediu para a pessoa errada. Ou isso aqui não adianta fazer. Aí você descarta. Tá? Com 4 coisas, inclusive isso é um quadrante. Foi um general da Força da Marinha Americana que desenvolveu isso, eu não vou lembrar o nome dele agora, né? Mas ele desenvolveu esses 4 quadrantes. Então você vai ter você vai fazer um X na tua folha. No primeiro lado você vai colocar as coisas que você resolve rápido, e é contigo, e que são muito importantes, né? As coisas que você vai projetar, que são importantes, mas não são urgentes. Então você planeja a data, bota a data e hora, cria suas agendas no Google Agenda, faz isso. Aí você depois vai ter delego, para quem que vai fazer isso aqui, e depois as coisas que eu descarto. Quando você começar a trabalhar dentro desse fluxo, seu negócio vai fluir. Porque todo o teu planejamento, projeção de crescimento, prospecção, tem que entrar nesses 4. Isso eu acho que produtividade, né, essa organização e essa mentalidade, qualquer pessoa é capaz de vender. Claro que depois virão outras habilidades que a gente vai investigar. Como, por exemplo, aprender a vender, aprender a se vender, a gerar valor naquilo que você faz, se apresentar, falar bem, trazer segurança, evitar erros básicos na hora que você está começando um projeto com o cliente, evitar erros básicos quando você vai montar uma proposta, quando você vai encerrar um contrato. Então, tudo isso você tem que ter os cuidados, mas são habilidades secundárias que você vai aprendendo durante o caminho. Sim. Nem precisa aprender tudo para começar. Começa com o que você tem, o caminho vai dizendo, tá? Aí, encerrando sobre os livros. Por que eu trouxe esses livros aqui, ó? Poder da Ação, Paulo Vieira, tá? O livro que abriu a minha cabeça, eu ainda era CLT, tá? Mas aqui eu aprendi que tudo que eu quero fazer, tudo que eu quero ter e conquistar, eu preciso tirar do papel e fazer projeto, tá? Esse aqui é o Napoleão Hill, Quem Pensa e Enriquece. Foi o livro que mudou a minha forma de enxergar a prestação de serviço, tá? Eu aprendi com o Napoleão Hill que prestar serviço é a forma mais rápida de levantar dinheiro, tá? Porque você pega uma habilidade sua, transforma essa habilidade num produto, encontra as pessoas que você quer, que precisam do que você está oferecendo como habilidade, dinheiro na mão rapidinho, tá? Então, Quem Pensa Enriquece. E além disso, tá? O livro fala de outras coisas. Esse aqui, um livro que me ajudou muito a trabalhar meu posicionamento, que é o Story Brand, inclusive recomendo bastante para quem é consultor de marketing, quem quer trabalhar com consultoria de marketing. Aprenda a construir a história da sua empresa. Quem é o Daniel? Começou lá, eu contei a historinha para vocês. Tá? Então, esse livro ajuda bastante e tem uma metodologia para você implementar a sua história bem facinho. Tá? E esse aqui, Tribos, é o livro que me motivou a ser um herege. Tá? Que esse livro aqui fala que nós precisamos que você nos lidere, porque hoje no mercado está faltando pessoas com pensamentos diferentes. Está faltando pessoas que pensam e fazem
o trabalho diferente, tá? Então, isso está me motivando aí a fazer a minha mentoria 2.0 e futuramente eu revelo aí o que tem a ver o Herege com essa mentoria. Tá bom? Obrigado, Vanessa, pelo convite, obrigado pelo espaço de estar aqui também, podendo falar e contribuir, né? Eu espero que cada pessoa que assistiu, viu, ou pegou trechos, aí, cortes desse nosso bate-papo, possa se beneficiar, né? Porque outra grande coisa que é a missão do empreendedor é pensar que o que você faz precisa ajudar alguém. O que você faz precisa ajudar alguém. Dani, muito, muito obrigada por esse bate-papo. Gente, aguardem, então, o lançamento da consultoria com o Dani, né? E o Dani é um dos grandes parceiros aqui da agência Briefing, desde lá do início, há 5 anos atrás, né? E com certeza a gente já vai lançar alguma coisa juntos também aqui junto com a Briefing. E é isso. Legal.